Vamos falar um pouquinho sobre preservar a nossa vida, sobre a prevenção do suicídio, nesse mês que tem essa campanha tão bonita, que você deve ter ouvido falar, mas eu não sei se você chegou a entender um pouco melhor qual é a gravidade da situação e o porquê dessa campanha. Estou falando com vocês sobre o Setembro Amarelo. Eu não sei se você sabe da história, mas existiu um jovem chamado Mike, e ele era norte-americano. E ele era uma pessoa jovem, a família e os amigos descreviam ele como uma pessoa bem legal, bem tranquila, e jamais imaginariam que ele teria alguma tendência para suicídio. O que acontece é que Mike, ele tinha habilidades mecânicas e ele acabou reformando um Mustang e pintou esse Mustang de amarelo. Aos 17 anos, infelizmente, ele cometeu suicídio. E no seu velório, os seus amigos pegaram uma fita amarela por conta do carro que ele tinha, que ele gostava, e distribuíram para as pessoas com a seguinte mensagem: se você precisar de ajuda, peça, estamos por aqui. Esse foi o início dessa ideia, dessa campanha, de a gente dizer para as pessoas: você não está sozinho, me chama, me procura e eu te ajudo. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Preservação ou da Prevenção do Suicídio, preservação da vida. Isso é uma coisa muito importante, talvez a gente não saiba da gravidade. Vou te dar alguns dados sobre o suicídio. E se eu olhar para baixo aqui, porque eu não sou muito bom de números, estou olhando os números para você. Cerca de 12 mil pessoas cometem suicídio por ano no Brasil. São 32 pessoas por dia, uma pessoa a cada 45 minutos. No mundo, são mais de 800 mil pessoas que cometem suicídio todos os anos. São 2.200 pessoas por dia, uma pessoa a cada 40 segundos. Enquanto a gente começou esse vídeo aqui, provavelmente 3 pessoas cometeram suicídio no mundo. Esse número é alarmante. Pode acontecer em qualquer faixa etária, mas ele é muito frequente em idosos. E o que tem preocupado as autoridades é que tem aumentado muito entre os jovens. É importante a gente saber que o suicídio ele vai influenciar direta e profundamente 6 pessoas, pelo menos. E, obviamente, essas pessoas vão influenciar indiretamente outras pessoas. Influenciar, causar tristeza, trazer sofrimento, não estou falando da influência de outras pessoas cometerem suicídio, tá? Só para você ver um outro dado importante, esse foi um estudo realizado em Campinas, num hospital da cidade de Campinas. Para cada pessoa que chega no pronto-socorro procurando um atendimento por conta de uma tentativa de suicídio, 3 tentativas ocorreram que não chegaram até o pronto-socorro. 5 pessoas estão planejando cometer o suicídio e 17 têm pensamentos suicidas. Tem alguns fatores de risco que é importante a gente entender. Existe uma relação do diagnóstico de problemas mentais em mais de 90% dos casos de suicídio. A mais frequente são os transtornos de humor, como a depressão e a bipolaridade. E a bipolaridade é até um pouco mais complicado da gente perceber, porque como a pessoa tem os períodos de mania e de alegria, de excitação, os amigos acabam não entendendo por que aquela pessoa depois teve um episódio ali ou uma crise de depressão. O abuso ou dependência de álcool e drogas também entra nessa conta como um dos fatores de risco. A esquizofrenia também e os transtornos de personalidade, o obsessivo-compulsivo, o paranoico, em especial o borderline. Tem outros fatos que são interessantes de você saber. Existem estudos tentando ver se tem algo de hereditário, porque famílias que têm casos de suicídio parece que tem uma tendência maior a ter outros casos, mas isso não é conclusivo e está sendo estudado ainda. Algumas doenças crônicas, e quanto mais grave a doença, quanto mais sem esperança de viver a pessoa fica, mais ela tem uma tendência do suicídio. Perdas importantes, sejam elas financeiras ou pessoas queridas, também aumentam essa incidência do suicídio. A ansiedade e a desesperança também. E o pior é quando esses fatores se combinam. Imagine uma pessoa que, por exemplo, acaba de perder uma pessoa querida, por acaso está sem emprego, está enfrentando uma doença física e também tem algum transtorno como a depressão.
e se essa pessoa utilizar álcool ou bebidas alcoólicas ou drogas, esse número, essa tendência amplia muito. É importante você saber que educação é o mais importante, a conscientização. Existe uma lenda que também não foi comprovada, mas existe essa lenda, que um livro escrito por Goethe contava a história de um jovem chamado Werther, e esse jovem cometeu suicídio neste livro, que era uma fantasia. Ele cometeu suicídio por conta de um relacionamento que finalizou. Isso foi em 1774. Depois desse livro, teve uma grande onda de suicídios na Europa. E aí as mídias, como um todo, chegaram à conclusão de que falar sobre isso poderia estar influenciando. Nós sabemos que não é bem assim, isso nunca foi comprovado, e quando a gente ouve com empatia, escuta ativa, e a gente tenta ajudar as pessoas, nós sabemos que falar sobre o suicídio ajuda a prevenir e não a aumentar o índice de suicídio. Existe uma outra coisa que são as redes sociais. Elas mostram, às vezes, uma realidade que não é verdadeira, de pessoas sempre sorridentes. E eu começo a acreditar que a minha vida não está legal, mas que a de todas as outras pessoas estão. Ninguém está feliz 100% do tempo. Todos nós ficamos tristes, alegres, e tristeza é diferente de depressão. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Uma outra coisa interessante para você saber é que os nossos padrões sociais, aquela ideia de que você tem que ser magro ou gordo ou rico, ou ter uma namorada ou não ter uma namorada, e esses padrões que as pessoas tentam se encaixar também aumentam muito essa dificuldade dela aceitar quem ela mesma é. E aí tem algumas coisas muito interessantes. Nós podemos trabalhar o autoconhecimento, podemos trabalhar técnicas de terapia, podemos fazer atividades que sejam terapêuticas, atividades físicas, yoga, meditação, terapia com um psicoterapeuta, a utilização de óleos essenciais, aromaterapia, podem ajudar muito a gente a estabilizar o nosso humor, trabalhar a nossa aceitação, melhorar o nosso conhecimento e eliminar um pouquinho aqueles conflitos do dia a dia. Porém, suicídio é uma questão médica e é uma questão de saúde e precisa ser encarada dessa forma. O que a gente pode fazer para ajudar se você não é um profissional da área da saúde? Você pode se aproximar dessa pessoa e ouvir a escuta ativa, ouvir com empatia, dar uma resposta para essa pessoa. Às vezes a gente tenta ajudar falando, não vamos pensar nisso, vamos falar de outra coisa. E a pessoa está precisando falar, desabafar. Isso é muito importante. Estudos indicam que conversar sobre o suicídio reduz o risco de suicídio. As pessoas às vezes precisam ser ouvidas. Daí a importância daqueles programas, por exemplo, como o CVV 188, é o número que você liga e a qualquer momento alguém vai te atender e vai te ouvir. Se você estiver precisando, o CVV 188. É importante que você também ajude essa pessoa a ser encaminhada para um profissional de saúde que possa ajudá-lo, seja um psiquiatra, seja um psicólogo, seja um pronto-socorro especializado, melhor seria em saúde mental, e a gente pode ajudar de muitas formas. Existem tratamentos que vão precisar de uma internação, especialmente quando a vida dessa pessoa está em risco e ela não tem uma rede social de apoio muito grande. Ela não tem amigos, talvez não é casada, talvez não tenham filhos. Porém, a gente consegue fazer de uma forma ambulatorial quando essa pessoa tem uma rede social interessante que vai dar apoio e vai dar ajuda. Inclusive, pessoas com vínculos têm menos tendência a cometer o suicídio do que pessoas que têm vínculos mais estreitos com outras pessoas. Então, pertencer a um grupo religioso, a um clube, a um grupo de pessoas é muito importante também para nos ajudar com a nossa saúde mental. Eu tenho muita coisa bacana que a gente poderia conversar um pouco, mas eu não poderia deixar de fazer esse vídeo e trazer a minha contribuição para que você entenda que isso é uma situação grave, que a gente precisa falar mais, que a gente precisa ajudar pessoas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links que eu acredito que sejam importantes. A Secretaria Nacional de Assistência Social começou este ano de 2021 dois projetos muito interessantes. Um curso chamado Prevenção ao Suicídio, online e gratuito,
e também um serviço chamado Pode Falar, que é um site mais voltado, uma plataforma mais voltada para jovens, para que eles possam se comunicar e se expressar. Além disso, vou deixar para vocês o site do CVV e o número 188 para que você possa não só saber para você, mas espalhar para outras pessoas. E eu encontrei 2 cartilhas de prevenção ao suicídio que eu achei muito bacana. E essas 2 cartilhas, eu vou deixar o link aqui, são de governos estaduais do nosso país e eles são para pais e educadores como uma forma de prevenção ao suicídio. Esses links vão estar em algum lugar aí da descrição do vídeo. Qualquer coisa você também pode entrar em contato comigo. Eu sou Fernando Perry, eu sou formado em Psicologia pela Unesp de Bauru, sou psicodramatista, terapeuta ayurvédico e floral e aromaterapeuta. A gente tem um trabalho mais forte em relação ao yoga e à aromaterapia e vai ser um prazer conversar com você sobre questões de saúde. Um abraço, fiquem com Deus, você não está sozinho, procure ajuda, aceite a ajuda e ofereça ajuda para as pessoas que precisarem. Fica com Deus, um abraço.